enfim, 4 anos que duraram 5 e meio de faculdade, numa frase, seria assim, né? Como as sociedades, elas vivem, né, e dialogam com o seu meio ambiente e, a partir disso, criam a sua cultura. Né? E, enfim, tudo, de alguma forma, está... acho que todos os cursos da faculdade de Geografia e todas as abordagens da faculdade de Geografia, elas vão nesse sentido. E, como eu sempre fui, também tive uma trajetória muito ativa, né, enfim, de judaísmo, de cultura judaica e de Israel, foi natural que eu começasse a fazer conexão na minha cabeça, né, de como então no âmbito da cultura judaica e tudo mais. Enfim, aí depois de alguns anos eu comecei a ter alguns insights, comecei a ter algumas ideias, falei, cara, vou escrever um livro, porque, pô, é muito maneiro. E aí eu comecei a escrever uns textos, ter umas ideias, comecei a pesquisar, e eu descobri que esse livro já foi escrito. Então, acho que essa conversa, na verdade, é sobre o livro que eu não escrevi, mas queria ter escrito. Que é esse livro aqui, um livro genial, escrito pelo Daniel Hilel, só tem em inglês, A História Natural da Bíblia. E o Daniel Hilel, bom, quando eu fui ver, né, qual foi a do livro e tal, eu vi que realmente era ele que tinha que ter escrito, porque ele, enfim, né, nascido aí na década de 30 nos Estados Unidos, migrou para Israel com a família. E assim, o cara fundou um país, fundou um kibbutz, fundou um departamento de estudos de solo, ganhou o prêmio mundial da organização, enfim, da alimentação mundial, porque ele foi um dos grandes precursores aí da base da irrigação por gotejamento. Então, o cara, assim, ele fundou o kibbutz de Boqueiro, e quando o Ben-Gurion se aposentou, né, da vida pública, de ser primeiro-ministro, foi morar nesse kibbutz. E o Daniel Hilel, ele foi chefe do Ben-Gurion no trabalho do Ben-Gurion no kibbutz com as vacas. Então, assim, o cara foi chefe do Ben-Gurion, o cara fundou kibbutz, fundou Israel, um grande cientista renomado de solo e irrigação, profundo conhecedor da cultura judaica, o cara tem mais de 80 anos de idade, segue ativo aí, conhecimento muito profundo, muito lindo. O livro é belamente escrito, recomendo todos a lerem esse livro. Eu cheguei a publicar um artigozinho no Conexão Israel, fazendo um pequeno apanhado desse livro, tal, também vale a pena conferir. E, bom, a conversa de hoje ela vai percorrer um pouco desse livro e alguns insights que eu também, algumas ideias assim, que eu também venho tendo, né, algumas coisas. Eu acho importante ressaltar também que, assim, a ideia, tá, não é entender o texto, né, enfim, do Tanar, da Bíblia, através do contexto, né? Ou seja, onde ele ocorreu, ou seja, a natureza ela não determina a cultura, né? Ou seja, a gente não pode dizer que qualquer povo colocado na situação, né, que o povo judeu se colocou ao longo de sua história teria gerado a mesma cultura, tá? Existem escolhas culturais, escolhas coletivas que são muito importantes nisso, nesse processo. Mas a gente também não pode desconectar o povo do seu ambiente, então é por aí que a gente vai. Eu acho que uma boa base da gente entender também é esse livro do Jared Diamond chamado Colapso, que ele dá uma perspectiva muito interessante de como as sociedades fazem escolhas diferentes ou semelhantes em relação à sua relação com o meio ambiente e como isso pode, se as escolhas forem mais corretas, gerar um equilíbrio, uma situação de equilíbrio ou um colapso das sociedades, muito através dessas escolhas que as sociedades fazem com o meio ambiente. E ele dá exemplos muito concretos e muito interessantes de sociedades diferentes no mesmo ambiente que fizeram escolhas opostas que levaram ao colapso ou enfim, ao sucesso, ao equilíbrio aí por muitos séculos, e é muito interessante, tá? Só para a gente ter, então, essa noção de que o meio ambiente não determina a cultura, mas ajuda muito a explicar. Então, eu não quero fazer uma apresentação, uma coisa assim só voltada na apresentação, mas tem algumas coisas que é legal a gente visualizar, tá? Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho uma apresentação. Aqui, né? Beleza. Então é o seguinte, seria para a gente começar, tá? Vamos entender o Oriente Médio, tá? Através de uma divisão em 5 domínios ambientais, tá? Digamos assim. Então, espero que vocês consigam ver a setinha do meu mouse, tá? Que como o Daniel Hilel define, né, no livro dele,
tá Israel, tá? Nesse canto inferior esquerdo. Israel, dos 5 domínios que ele define no Oriente Médio, Israel possui 4, num espaço muito pequeno. Então, isso é uma das coisas muito especiais de Israel, que inclusive no meu doutorado a gente usa muito disso. É uma coisa que Israel é um caso muito raro no mundo, dessa variabilidade geográfica e climática num território muito pequeno, tá? Então, a gente tem aqui no norte de Israel, né, na Galileia e nas montanhas centrais, o domínio pluvial, que é o domínio das chuvas, onde as chuvas regem todo o meio ambiente e também todos os ciclos, né, de agricultura e tudo mais. Aqui no meio, né, tem o domínio pastoril, que seria um lugar com pouca chuva, que já não permite uma agricultura em grande escala, mas também não chega a ser um deserto. Então, assim, você tem grama, né, que você consegue, enfim, ter rebanhos, né, para, enfim, você se alimentar e tudo mais. Mais ao sul, né, metade do território israelense é deserto, que seria também um domínio aí que pega uma parte grande do Oriente Médio, o deserto com todas as suas especialidades, né, enfim, mas que gerou sociedades também mais focadas nos pequenos oásis e nas fontes de água e tudo mais, todo um arcabouço cultural em relação ao deserto. Tem o domínio marítimo, né, Israel é banhado pelo mar, e, enfim, né, os fenícios e os filisteus foram povos que viveram muito nesse domínio marítimo. E tem o domínio fluvial, o domínio dos rios, né, que não tem em Israel, mas os judeus tiveram uma participação, enfim, muito importante nesse domínio, né? Seja na Babilônia, que é totalmente voltada, né, através do regime dos rios, Tigre e Eufrates, e no Egito também, que, enfim, toda essa cultura é voltada para o rio Nilo, tá? Então a gente tem que imaginar que o povo judeu, digamos, né, pela mitologia, começou com um casal, né, Abraão e Sara, que saíram da Babilônia, ou seja, do regime fluvial dos rios, imigrou até Israel e lá viveu, né, entre o domínio pastoril, o domínio pluvial, que é o das chuvas, e o deserto, também muito em contato com as culturas do domínio marítimo. Depois os judeus ainda se refugiaram no Egito por um tempo, fugindo da fome em Israel, ficaram, né, como escravos, segundo a mitologia, gerações e gerações no Egito, até, enfim, voltarem para Israel e viverem mais os outros domínios, tá? E, assim, toda essa natureza migratória do povo judeu, né, tanto, enfim, do Abraão e Sara vindo da Babilônia e os próprios clãs judaicos e tribos judaicas migrando de um lugar para o outro, caracterizou muito, né, os judeus durante muitos séculos e até hoje em dia. Botou na sala? E, galera, mãe, bota no mudo aí. Deixa eu ver se dá para... Bom, vamos lá. Cada cultura, né, que vivia nesses domínios, o que acontecia? Os impérios, né, digamos, o Império Egípcio, o Império Babilônico, os fenícios, os filisteus que viviam no domínio marítimo, eles criaram toda uma divindades, né, que representavam os fenômenos da natureza dos quais eles dependiam para viver, né? Ou seja, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas o domínio dos rios, né, das cheias e secas dos rios, esse regime era essencial para a produção de alimentos de quem vivia naquele domínio. Então, todo um arcabouço de divindades, a gente vê aqui o Egito, né, os deuses egípcios, muitos deles eram representados por animais que viviam no rio Nilo, né, o jacaré, hipopótamo, tem deuses que eram escorpiões, tem essa deusa egípcia que era essa ave, né, do Nilo também, a Ibis, né? E, por exemplo, os cananeus que viviam no domínio das chuvas, né, tinham o deus Baal, que é esse deus aqui do meio, que eu estou apontando com o mouse, que ele era representado carregando um trovão que provocava a chuva e fertilizava a deusa Asherá, que é essa figura feminina aqui do lado. Ou seja, os impérios que estavam fixos nos seus domínios, essa é a ideia central. As sociedades que eram fixas nos seus domínios, elas tinham divindades muito centralizadas nos fenômenos naturais específicos dos quais eles dependiam para viver. E uma ideia muito interessante, tá? E que é trazida aqui,
que a gente pode pensar é que os judeus, por terem migrado o tempo todo por todos esses domínios, começaram a ver, peraí, beleza, tem aqui o Deus da chuva que fertiliza a terra e tudo mais, mas essa sociedade ela ignora completamente a importância assim dos mares ou dos regimes secas dos rios. Essas divindades, esses fenômenos não aparecem aqui, ou todas as figuras do deserto, com as montanhas e toda a imponência dos deuses, enfim, ligados às montanhas e tal, cadê isso, né? Então, assim, os judeus, por migrarem tanto e entrarem em contato com tantas culturas, com tantas divindades diferentes, pode ser que aí foi plantada a semente do monoteísmo, né? Que foi você ter uma ideia de que, beleza, existem todas essas forças que são muito importantes, mas o mundo é muito maior que isso e deve haver uma força muito maior acima de todas essas que rege de forma unificada a natureza, enfim, o regime do mundo e tudo mais. Então, assim, é óbvio que existem muitas outras razões culturais ou espirituais, né, para quem acredita, para os judeus terem, enfim, trazido o monoteísmo. Provavelmente também não foram os primeiros nem os únicos a trazerem a ideia do monoteísmo, mas trouxeram isso de forma importante na sua cultura, e talvez essa migração e esse conhecimento, né, de uma diversidade muito grande de culturas e relações com divindades, né, específicas tenha criado, deve ter algo além de tudo isso, né, por conhecer tanto. E, inclusive, tem uma coisa interessante, esse touro que está representado aqui onde eu estou mexendo o mouse, ele é talvez ele é um deus canaanita, tá? Que, enfim, por toda a questão, enfim, da agricultura também, os touros eram usados para arar a terra e tudo mais, os canaanitas adoravam um deus de um boi, né? Um touro. E quando os judeus foram para o Egito, ficaram séculos, né, vendo diversas outras divindades, né, muito baseadas no Nilo. Só que quando os judeus estavam no deserto, esperando o Moshe descer do Monte Sinai com as tábuas da lei, né, a divindade que eles criaram para ficar adorando, a estátua, foi o bezerro de ouro. E uma ideia muito interessante é que o bezerro de ouro, ele pode ser uma referência ao deus canaanita, ou seja, mesmo depois de muitos séculos vivendo no Egito, os judeus não teriam adotado a cultura egípcia e não teriam adotado as divindades egípcias, mas sim se mantido, enfim, fiéis a uma ancestralidade, né, da terra, né, da Cananeia, e talvez não só, né, na questão da crença numa divindade e tudo mais, mas diversas outras coisas que também impossibilitou talvez uma aceitação, né, e criou aí um conflito, né, dos israelitas com os egípcios. E a gente vai falar disso até um pouquinho de novo mais para frente, que é muito interessante. Mas, enfim, vários outros aspectos a gente pode ver no ambiente, né, onde os judeus, enfim, viveram e nos traços culturais que existem nos judeus, e não só nos judeus, né? Então, por exemplo, a questão da hospitalidade no deserto, né? Até hoje a gente tem essa coisa, os beduínos, né? Todos os povos do deserto são muito hospitaleiros. E, enfim, os judeus também, né? São conhecidos, não, vamos sempre receber alguém, não sei o quê. E qual a importância da hospitalidade, né? De você receber bem convidados no deserto? Vamos pensar o seguinte, tem aqui uma figura de, enfim, né? Beduínos, uma tenda simples no deserto e tudo mais. Povos nômades, povos que vivem numa certa área e depois de alguns meses ou anos, a água que eles extraem do poço dessa região, o poço já ficou muito baixo, já não dá mais para extrair a água, ou tiveram vários anos de seca, então já não tem mais arbustos ou grama para o rebanho comer ou tudo mais. Esse povo tem que levantar acampamento, literalmente, né? Arrumar as barracas e achar outro lugar para viver e para ficar mais alguns meses ou anos. Agora, como é que esse povo vai escolher o próximo destino? Como é que esse povo vai saber onde o lençol freático está alto, que eles possam extrair a água, ou onde é que teve chuvas boas, enfim, tem gramas e arbustos bons, eles não têm como saber. Então, o que acontece? O tempo todo tem caravanas passando, outros povos nômades também passando e tudo mais. Se o povo que está lá pensando para onde ir da próxima vez, recebe bem a caravana que está passando, dando água, comida, um bom lugar para dormir, sendo simpático, sendo agradável, o pessoal da caravana vai ficar lá uns dias, vai contar como é que estava o lugar de onde eles vieram, e
se eles gostaram mesmo de lá, quando eles voltarem, seja lá de onde eles estão indo agora, quando eles voltarem de lá, eles vão trazer a novidade também do outro lado. Então, se eles vieram do sul, eles vão contar como é que estava lá no sul, foram lá para o norte. Quando eles voltarem do norte, eles vão contar agora como é que está no norte. Então, essa é uma maneira de você ter muito acesso à informação. Então, a cultura de você receber bem quem passa pelo seu acampamento, pelo lugar que você vive, ela é essencial para a sobrevivência de povos no deserto, tá? Para você ter acesso à informação e conseguir se planejar e decidir para onde você vai no futuro. Tá? E, então, assim, vamos olhar para o calendário judaico agora também. Né? O calendário judaico ele tem uma coisa meio híbrida, né? Entre uma coisa lunar e solar. E isso também tem explicações, né? Então, assim, você pensa que o ciclo lunar, né, ele é muito curto, né? São 4 semanas, né? Em 4 semanas você completa o ciclo e isso é meio interminável, assim. Você não tem um ciclo, enfim, né? E para povos nômades que tem que pensar em alguns meses, né? Aí você vai seguindo o calendário lunar. O calendário lunar ele é muito típico de povos do deserto, povos nômades. Né? Você vê a cultura islâmica até hoje, ela é bem baseada no calendário lunar. Só que em dado momento, né, quando os judeus, digamos, voltaram do Egito e se assentaram em Israel, eles se assentaram dessa vez como agricultores. E para a agricultura, o calendário lunar ele não é o suficiente. Então, você teve essa transição aí do nomadismo no deserto para uma coisa mais fixa na agricultura, e você tem que combinar, né, o calendário lunar e o solar. Para você, mas o judaísmo continua muito baseado no calendário lunar, mas várias festas passaram a ser cerimônias agrícolas, né? Então, como é que você faz para garantir que a mesma festa vai cair sempre mais ou menos na mesma estação do ano, né, do sol, na primavera, no caso, né, de Pêssego, por exemplo, que a gente está agora e tudo mais. Você tem que, a cada tantos anos, acrescentar um mês no ano para você conseguir manter mais ou menos, né, o calendário judaico batendo, o calendário lunar batendo com o solar. Como é que isso era feito na antiguidade? Quando chegava o mês de Adar, que é mais ou menos assim, fevereiro, março, uma comitiva saía para os campos e ia checar a cevada. A cevada são esses grãos que estão aqui embaixo, na fotinha aqui embaixo. Como é que você faz com os grãos? Você planta no início da estação chuvosa, lá em outubro, tudo mais. É uma grama. Cara, cevada, trigo, tudo isso é grama, né? Cresce. E aí, quando chega em março, abril, a chuva para, né, em Israel, e você espera a grama secar para poder cortar e os grãos estarem lá maduros e cheios de calorias para você se alimentar. A comitiva saía para os campos, checava se a cevada ainda estava muito verde, que não é bom para colher, na maioria dos casos. Se ela tivesse muito verde ainda quando na lua nova do mês de Adar, então eles falavam, opa, vamos botar mais um mês aqui para poder colher a cevada na época certa e tudo mais. Então, era isso que determinava se ia ter 2 vezes o mês de Adar ou não. Como a gente tem, hoje em dia a gente tem um cálculo matemático para isso, tal. A gente começou, enfim, com o exílio dos judeus, que já não tinham mais esse mecanismo da cevada, mas até então era dessa forma. Mas o próprio ciclo do ano judaico ele traz uma coisa muito interessante, uma herança muito interessante dos diferentes domínios que os judeus viveram, né? Então, assim, a gente tem o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, que ele enfim, setembro, outubro, né, no mês de Tishrei. Só que o mês de Tishrei, ele não é o primeiro mês do calendário judaico, né? Ele é o 7º mês do calendário judaico. Isso é muito louco. E uma das explicações plausíveis para isso é o seguinte: na figura aqui da direita, a gente consegue ver essas barrinhas verdes, são as chuvas, tá? E aqui são os meses do ano. Então, de janeiro a dezembro, você tem aqui janeiro, auge do inverno, tá chovendo muito, fevereiro chove, março chove, abril ainda chove um pouquinho. Hoje choveu aqui, amanhã vai chover mais um pouco, mas depois acaba. Maio, junho, julho, agosto, setembro, não chove uma gota, os meteorologistas saem de férias, acabou, entendeu? Mas, em outubro, volta às chuvas. Inclusive, a primeira chuva do ano tem um nome específico. Sabe aquela coisa que a gente aprende na escola? Os esquimós têm não sei quantos nomes para neve, para cor branca e tal, né? Porque vivem muito aquilo. Em Israel existe um nome para a primeira chuva do ano, que é o Yoreh, e tem um nome para a última chuva do ano, que é o Malkoj, de tão importante que é o ciclo das chuvas aqui. Então, assim, faz muito sentido que o Ano Novo Judaico seja nessa época de setembro para outubro.
porque é quando cai o Iorê, que é a primeira chuva, e a partir daí é a primeira chuva, enfim, acima de uma quantidade específica, um volume específico, e a partir daí os agricultores, milhares de anos atrás e até hoje, conseguem planejar o seu ano agrícola. Porque até hoje em Israel, com irrigação por gotejamento, enfim, as melhores tecnologias de agricultura, a agricultura de grãos não é irrigada. Trigo, cevada, enfim, centeio, o que seja, não é irrigada. É só as chuvas mesmo. Então vai chovendo aqui, outubro, novembro, dezembro, janeiro, vai chovendo, a grama vai crescendo verde e depois tem que parar de chover para os grãos poderem secar e serem colhidos. Então faz todo sentido que o ano comece em setembro, outubro, porque é aí que você começa a planejar o seu ano agrícola quando você vive num lugar que é irrigado pela chuva. Mas na Babilônia e no Egito, mas agora a Babilônia é mais relevante, aqui no lado esquerdo tem uma foto do rio Tigre, tá? O que acontece? Quando vai chovendo aqui de, enfim, novembro a março, e nas montanhas lá do Irã, da Turquia e até um pouco aqui da Síria, acumula neve. E quando para de chover e começa a esquentar, em abril, maio, essa neve ela derrete e esses rios são alimentados por essa neve das montanhas. Então, o auge, o nível do rio vai variando ao longo do ano. Né? O auge do nível do rio é em abril, mais ou menos. E como é que é feita a agricultura nesses lugares? O rio inunda as margens, depois ele volta e você planta onde o rio inundou, para você irrigar a sua agricultura com a água que ficou lá no solo. Então, o planejamento agrícola dos babilônios era na cheia do rio, que você pensa, opa, ok, esse ano essa é a área que eu tenho para plantar. Então, faz todo sentido que para os babilônios o ciclo do ano começasse em abril, que é quando você planeja o seu ano agrícola. E o primeiro mês do calendário judaico é Nissan, que é justamente nessa época agora de abril. Nós estamos agora no mês de Nissan. Então, o calendário judaico ter o ano novo no sétimo mês e o primeiro mês, enfim, o ano novo no outono e o sétimo mês, primeiro mês na primavera, é provavelmente uma combinação, tá, desses dois ciclos do ano, da Babilônia e de Israel, que é de onde os judeus sugaram muito da cultura. Eu vou falar do Egito também. Egito em hebraico é Mitzrayim, né? Mitzrayim vem do radical, né, da palavra tsar, que é estreito. Eu sempre ouvi isso, achei que fosse uma balela, uma besteira, tá? Mas não, se a gente vê uma imagem de satélite de noite, a gente vê que o Egito, apesar de ter um território vasto, a população dele vive toda apenas na margem do rio Nilo, praticamente. Tá? Então, isso aqui é uma imagem de satélite à noite, que mostra a iluminação da cidade. A população toda vive aqui na margem do rio. Então, o Egito é, de fato, sempre foi uma civilização que viveu num espaço muito estreito. Tá? E isso é muito interessante também. Agora, se a gente pega aqui, né, enfim, os egípcios, como os babilônios também, né, desenvolveram toda a agricultura da margem dos rios e tudo mais. Só que quando os judeus foram para lá, na época da fome, que teve em Israel vários anos consecutivos de seca, vieram de um domínio, né, eram pastores, basicamente. E os pastores, agora não falando só do caso particular dos judeus, mas estão muito mais suscetíveis, né, a períodos de fome, de escassez de alimentos e tal. E é comum ter trocas com sociedades que já tinham desenvolvido a agricultura. Só que essas trocas nem sempre são amigáveis, né? Às vezes pode ser que rolava uma invasão mesmo dos campos, né, para roubar comida e tudo mais. Então, assim, existia já, na época do Império Egípcio, essa cultura de, os povos que são pastores, a gente sempre tem um pé atrás. Então, quando chegou todo aquele clã de israelitas, né, para se assentar no Egito, e você tinha lá o Yosef, né, que tinha um alto cargo no Egito, deixou a galera chegar, porque eram familiares dele e tudo mais. Foi uma negociação complicada, mas ficaram lá. Mas pode ser que ocorriam invasões, enfim, a relação ela era turbulenta de alguma forma. E isso pode explicar, em parte, o medo que os egípcios sentiam com os judeus, que se assentaram até numa terra separada, a terra de Goshen, tá? Que era, enfim, bem a leste assim, já do Egito, já no meio do caminho do Egito para Israel, se assentaram num canto. Então, assim, pode ser que sempre tiveram um pé atrás e chegou uma hora que chegou algum faraó e falou, cara, não estou gostando desses pastores aqui perto, vamos escravizá-los antes que eles, enfim, se tornem hostis, ou já estavam se tornando, não sei.
mas sempre existiu, enfim, essa cultura conflituosa. Mas, bom, vamos falar agora um pouco de Pêssar também, né? Enfim, a festa que a gente está exatamente vivendo nesse momento e tem tudo a ver com a colheita dos grãos, né? Ou seja, se você for, né, tipo, muito além de se separar ali, come arroz em Pêssar ou não, tal, isso são coisas muito posteriores, são costumes. Mas a base da festividade de Pêssar, como está na Torá, é a proibição de comer 7 grãos, os 7 grãos, os cereais, né, principais, que são né, na sua fermentação. E como eu expliquei antes, os grãos são plantados em outubro, mais ou menos, crescem durante 4 meses, mais ou menos, e são colhidos agora nessa época. Essa é a época da colheita dos grãos. Tanto que, entre Pêssar e Shavuot, a gente tem mais ou menos 50 dias chamados de Sefirat HaOmer, né, que é a contagem do Homer. O que é Homer? Homer é um feixe de grãos, que é essa ilustração que está aqui no meio, que é como, enfim, eles eram juntados, né, amontoados e tal, e levados eventualmente para o templo, né? Pêssar e Shavuot são 2 festas de peregrinação, quando os judeus tinham que caminhar até Jerusalém, levando boa parte, uma parte, enfim, é como se fosse um imposto, né? Uma parte da sua colheita para os sacerdotes no templo e tudo mais. Então, assim, pode ser que a proibição de você comer os grãos nessa época, ela venha como se fosse assim, um ano fiscal, sabe? Porque se esse é um período que você tem que colher e levar parte da sua colheita, como é que você vai saber? Quem é que vai ter o controle de o quanto você colheu, o quanto era do ano anterior, quanto enfim. Então, faz todo sentido que até hoje a gente tem esse costume, né, que não pode nem possuir, né, os grãos em casa. Então, você tem que zerar todos os grãos que você teve até essa data e agora você tem que ficar uma semana sem consumir nenhum grão para você ter certeza que a partir dessa data tudo que você tiver de grão é desse ano fiscal, digamos assim, e é sobre essa colheita, sobre essa produção que você vai pagar o seu imposto, que você vai levar essa parte para o templo. Mas por que esse período, né, de 50 dias e tal, né? Enfim, cada grão ele tem o seu período de maturidade num momento diferente e também você tem colheitas diferentes. Então, assim, o trigo, por exemplo, você pode colher ele verde, como ele está aqui do lado esquerdo, que é para alimentar os animais, e aí vale mais a pena que ele esteja verde, com mais, enfim, as fibras, e, enfim, os polissacarídeos deles aí mais vivos, né, que vão alimentar os animais de uma forma melhor, ou se for para alimentação humana, precisa ser seco, porque os grãos vão estar mais maduros, vão estar mais concentrados em calorias e tudo que a gente precisa. Então, você tem um período de colheita, né? Não é um dia, não é uma semana, é um período, pode demorar de fato 2 meses. Então, esse é um contexto aí muito interessante e faz todo sentido. E, enfim, né, aí a gente pode dar saltos, né? Enfim, a colheita do trigo em Israel começa agora, né, de abril a maio, né, até Shavuot. Mas se você for para o hemisfério norte, um pouquinho mais ao norte, mas ainda na bacia do Mediterrâneo, que tem mais ou menos o mesmo ciclo, né? Então vamos chegar assim até Portugal, a colheita do trigo já é mais para junho, final de junho, julho. Né? Os portugueses sempre também tiveram celebrações, todos os povos, cara, sempre tiveram celebrações dos seus ciclos agrícolas e seus ciclos da natureza. Então, os portugueses, muitos já acostumados há milênios com celebrações da colheita do trigo, em outra época, né, agora em final de junho, início de julho, de repente chegaram no Brasil e quiseram manter o seu costume e tudo mais, mas aí, pô, tinha uma festa, mas agora não tem mais o trigo, né? Vamos pensar no início e tudo mais, colonização. Mas qual é a planta nativa do Brasil que sim se colhe em junho? Né? Os índios brasileiros praticavam uma extensíssima agricultura e tudo mais. É o milho. Então a gente tem assim a festa junina de hoje em dia. Tudo bem, depois teve toda a coisa do Santo Antônio, tudo mais, dos santos, do catolicismo, mas ela tem essa coisa do milho muito forte, da alimentação do milho, e ela tem muito a ver também com essa coisa dos portugueses chegarem no Brasil com uma cultura já de celebrar alguma colheita e buscar no ciclo da natureza, da agricultura, que já era praticada pelos nativos do Brasil, que celebração ter, e no caso era o milho. Então, tem tudo a ver, de todas as culturas. Estou aqui falando mais do judaísmo, porque, enfim, acho que é muito interessante, tem mais a ver com a gente, eu moro em Israel e tudo mais, mas todas as culturas têm esse tipo de celebração, tá? Enfim,
outros costumes judaicos, né? O costume judaico de colocar pedra no túmulo, né? Ao invés de flores, por exemplo. Enfim, tem várias explicações, né? Pode ser que realmente a pedra dura mais do que a flor que morre rápido, já ouvi todo tipo de explicação, mas a gente tem que pensar que os povos que se originaram no deserto e enterraram, né, seus mortos no deserto você tem toda essa coisa dos animais carniceiros, né, que qualquer fonte de alimento no deserto vale ouro. Então, você tem os animais que se especializaram em comer carne podre, né, de um animal que morreu aí de fome, de sede ou de outras coisas, ficou lá apodrecendo e você vai lá e alguns animais evoluíram para comer esse tipo de animal, né, de carniça. E a última coisa que uma pessoa quer, né, com seu ente querido, é que tem um animal carniceiro que farejou um cadáver lá em decomposição e cave, né, para tirar esse cadáver de lá. Então, eram feitos montes de pedra para evitar o acesso desses animais carniceiros aos corpos de pessoas queridas. E no deserto, quando você coloca um negócio, ele não sai de lá, não tem chuva, não tem, enfim, tem estudos incríveis mostrando assim marcas de pneu que duram décadas no deserto. Tem um arqueólogo aqui em Israel que me mostrou esse estudo, uma coisa impressionante, tá? Então isso também, enfim, pode ser uma das razões. Outra coisa, a kashrut, né? Para o animal mamífero ser kasher, qual é a classificação? Né? Ele tem que ter o casco fendido. O que é casco fendido? Essa figura aqui embaixo na esquerda, que é a patinha dele tem que estar, né, cortada ao meio, e ele tem que ser ruminante. E tem razões ambientais muito claras para isso, né? O animal que ele tem o casco fendido, quando ele caminha sobre o pasto, que é muito raro em algumas, né, muito precioso em algumas regiões daqui, ele não vai pisotear o solo, ele não vai impedir, ele não vai criar aquele solo, né, super já pisoteado que vai impedir a infiltração da água quando chover, né, na próxima estação. Ele não vai matar um pouco do pasto que tem, né? Então ele é um animal que, se você criar em rebanhos, em grande escala, em grande número, você consegue ter uma criação sustentável desse animal por décadas ou séculos. Então ele é um animal que combina muito com a criação para esses povos que vivem nesse ambiente super limitado em recursos aqui de Israel. E o animal ruminante, ele tem aqui um fator muito interessante, que é ele não disputa alimentos com seres humanos. Por quê? O animal ruminante ele tem um sistema muito complexo de digestão, de vários estômagos e simbiose com diversos tipos diferentes de micro-organismos. Então, ele consegue pegar uma grama que, se nós comermos essa mesma grama, a gente não vai conseguir extrair os nutrientes e as calorias, tá? De cadeias muito grandes de proteína, de fibras, de celulose. A gente não vai conseguir extrair tão bem. O animal ruminante ele vai. Então, digamos assim, tem vários anos de escassez, de chuva e tudo mais. E você cria um rebanho de centenas de animais. Vai chegar uma hora, se tiver uma escassez de alimentos, que você vai ter que escolher vai ter uma disputa, tá? Ou se o animal não for ruminante, ele vai comer os mesmos alimentos que você. Então, você vai ter que sacrificar o seu rebanho em períodos de escassez. O ruminante você não vai precisar sacrificar, porque ele vai extrair alimentos de lugares que você nunca extrairia. Então, tudo bem. Então, você também consegue fazer uma criação sustentável aí por décadas ou séculos de animais que são ruminantes. E a combinação de ser ruminante e casco fendido, então, é perfeita para você ter uma criação sustentável. Fora que a carne do porco é muito gordurosa também, né? Então, para você transportar, caso, enfim, culturas nômades, tá? De novo a herança do nomadismo, você não consegue transportar porque ela é muito gordurosa, né? Então, tem essa dificuldade, tá? E outra coisa muito interessante também isso eu aprendi com um amigo meu, um colega meu que trabalha comigo no doutorado, que ele é palestino, e até hoje isso é perpetuado, assim, né? Foi um insight que eu tive. Por que Shavuot é o festival do leite e do queijo, né? E veja bem, a chuva aqui, né, em Israel, ela para mais ou menos em abril, né? Então, assim, em abril você tem o auge do verde. Essa foto que está atrás de mim, inclusive, foi tirada em abril. É o auge do verde, o auge das flores. É o melhor pasto do ano. O pasto de abril e maio é o melhor pasto do ano. E os animais que se alimentam desse pasto em maio e abril, eles são os animais que vão produzir, nessa época de maio e abril, o leite de melhor qualidade, porque eles tiveram um alimento de melhor qualidade.
Então, o leite que você vai extrair do seu animal no final de maio, ele é o leite de melhor qualidade do ano. Então, faz muito sentido historicamente que o final de maio, enfim, início de junho, Shavuot, tenha se tornado um festival de leite, porque é o melhor leite do ano. E até hoje, em culturas palestinas, árabes, enfim, de pastores, isso ainda é muito reconhecido. Porque o que os animais comem em julho, agosto, setembro, é uma palha muito seca, muito ruim, que esses agricultores, esses pastores foram, enfim, conseguiram achar ou recolher ou juntar ao longo do ano. E aí o leite já não é mais tão bom, não é mais tão saboroso. Enfim, é um território muito rico aqui. Vamos pular um pouco, então, né, dessa coisa histórica e tal, e vamos pensar na Israel moderna, né? Essa planta que vocês estão vendo aqui em cima, ela é a sabra. E para quem conhece, né, o cacto sabra, esse nome, né, ele é o nome que dá, assim, israelense, que nasceu em Israel, sabra, né? Só que o sabra, ele é um cactus, né? E o cactus, ele é uma planta nativa das Américas. Nunca existiu cactus no Oriente Médio, em qualquer lugar do mundo sem ser as Américas, Ásia, Europa, África, nunca existiu. Então, quando os europeus chegaram nas Américas e acharam diversos tipos de cactos, começaram a levar para a Europa. Rapidamente, o sabra, especificamente, pulou da Espanha para o Marrocos e se espalhou pelo mundo árabe, né, pelo norte da África até o Oriente Médio, através de trocas culturais, né, sempre foi um mundo muito conectado, né. E quando chegou em Israel, o sabra, e já no século XIX, quando a medicina também começou a melhorar a higiene, as famílias que tinham a cultura de ter muitos filhos, porque também muitos acabavam não sobrevivendo, acabaram tendo um crescimento, né, muito expressivo das famílias, e você começou a ter que dividir cada vez mais as terras em porções menores pelos filhos que iam herdando, né, a terra da família. E de repente foi tudo muito rápido e era muito caro você produzir cercas, né, para dividir essas terras e tudo mais, e acabou que o sabra ele se tornou uma estratégia muito eficiente e barata de você dividir a terra. Então você formava cercados vivos de sabra. Na foto aqui embaixo você consegue ver uma fileira de sabras formando uma cerca viva, né, dividindo o território. Então, quando os sionistas começaram a chegar aqui e viram a terra toda dividida com sabras, falando, pô, isso aqui é a terra do sabra, e rapidamente virou né, o nome de quem nasce e pertence à terra, apesar de que essa planta historicamente não pertence à terra, né? Ela foi introduzida aqui relativamente recentemente na história, uma grande ironia. Agora, o sionismo ele trouxe relações muito interessantes com a natureza, né, o meio ambiente aqui em Israel. Então, assim, uma das vantagens, né, claras é que a cobertura vegetal em Israel ela foi sendo degradada ao longo aí de 10 mil anos. Boa parte dos desertos que a gente conhece hoje em Israel, eles não eram desertos, né, historicamente, climaticamente, mas eles foram degradados como deserto. Então, no início do século XX, 1% do território israelense era coberto por florestas. Hoje em dia é 7%. Né? Teve, além dos plantios, todo um processo de regeneração natural a partir de leis que protegiam a terra. Né? Isso é muito interessante, por exemplo, um dos efeitos assim, do sionismo. Né? Outro efeito interessante aqui no lado direito da tela é essa tamareira, que, né, todas as culturas agrícolas elas têm não só a espécie, mas elas têm variedades, né? Então a tâmara você tem a majul, que é aquela mais saborosa, mas você tem outros, tem dequilnúmeros, tem vários tipos de tâmara. E a tâmara, existia uma tâmara, uma variedade de tâmara antigamente, até 2 mil anos atrás, que era a tâmara da Judéia, não sei muito como falar em português, mas ela foi extinta, essa variedade de tâmara. E tem relatos, tanto dos romanos quanto nos textos judaicos dela, ter propriedades medicinais, um sabor muito especial, e ela foi extinta, né? Enfim. E nas escavações de Massada, encontraram centenas, dezenas ou centenas de sementes de tâmaras que ficaram preservadas pela secura do deserto, por causa do Mar Morto ser, enfim, Massada ser tão lá embaixo, tem toda uma camada de atmosfera que protege, enfim. Elas foram preservadas, ainda tinha matéria viva dentro delas. Uma pesquisadora do Instituto Aravá, onde eu também estudei, ela conseguiu fazer germinar algumas dessas sementes e já tem 6 ou 7 árvores crescendo, machos e fêmeas, ou seja, a tâmara da Judéia ela foi trazida de volta da extinção
E, muito em breve, daqui a alguns anos ou décadas, a gente vai ter culturas, a gente vai ter de novo os frutos dessa tamareira que são diferentes das outras. Então, assim, isso é um outro exemplo muito interessante, né, do que o sionismo trouxe de benefícios ambientais, vamos dizer assim, para Israel. Mas tiveram também muitas coisas ruins, né, muitos efeitos ruins. Então, assim, aqui do lado esquerdo, você tem a foto, né, que é a saída do Lago Kinneret para o sul, e aqui você tem a represa de Deganha. É uma represa que simplesmente bloqueia que a água saia do Kinneret e vá para o Rio Jordão. O Rio Jordão, hoje em dia, é praticamente um canal de esgoto morto, que a gente pode ver aqui no lado direito, esse aqui é o leito praticamente seco do Rio Jordão, que não chega mais no Mar Morto. Tem ilustrações antigas de barcos navegando o Rio Jordão nesse trecho aqui, onde ele desembocava no Mar Morto, não desemboca mais. Por um acaso muito louco desse ano, talvez essa represa seja parcialmente aberta pela terceira vez em quase 100 anos, em 70 anos que ela existe, um pouco mais. Mas, assim, isso não acontece nunca. O Rio Jordão está praticamente morto e Mar Morto está mais morto ainda. Tá? Aqui no lado direito é a evolução ou a involução do Mar Morto, né? Aqui na década de 70, final da década de 80 e, enfim, início dessa década, o Mar Morto está encolhendo muito a cada ano. Aqui no lado esquerdo você tem os efeitos dessa erosão, né? Que são essas dolinas, essas crateras, horríveis que aparecem no terreno e, enfim, destroem tudo. Você vê que ano a ano o Mar Morto ele vai retraindo e vai deixando as camadas dele, né? Então é uma coisa muito, muito prejudicial de fato. Mas, enfim, eu estou falando muito. Espero que vocês não estejam cansados. Acho que o tempo também está quase estourando, né? Eu só queria concluir aí com umas mensagens bonitas, né? Assim, você tem um dos livros que eu sou apaixonado do Tanar, é o Cântico dos Cânticos, né? O Shira Shirim, e algumas das frases lindas, né? Que aparecem no Shira Shirim eu botei aqui, só que eu não consigo ler, porque tem uma barra do Zoom aqui me tapando, mas acho que é os brotos. Deixa eu tirar aqui. Os brotos são vistos na terra. A época do rouxinol chegou e a voz da rolinha se ouve em nossa terra. Desci ao jardim das nogueiras para ver os frutos do vale e ver se floresciam as vides e brotavam as romanzeiras. Shira Shirim é um conjunto de poemas extremamente bonito que dialoga profundamente com a natureza de Israel, uma coisa linda. E é isso, né? A natureza, o meio ambiente, a ecologia, ou seja, o cenário onde passou a história judaica, ele está muito presente na Bíblia, seja em forma de poesia, seja em forma descritiva, seja em forma central até, né, nas festividades judaicas. Isso é tudo muito lindo. Eu queria concluir, então, aqui minha fala com essa foto aqui de uma montanha, que é uma montanha em Jerusalém, chamada Montanha de Moriá, que foi onde foi construído eventualmente os templos judaicos, né? Onde está hoje a esplanada das mesquitas e tudo mais. E o que é Moriá, né? Moriá é a mora de Deus. E essa plantinha, mor, é a mirra. Essa plantinha aqui no lado direito, que ela dá um perfume, um incenso maravilhoso. Eu já encontrei uma no deserto. Se raspa assim com a unha, o tronco, ela espirra uma seiva muito cheirosa, que antigamente ela era extraída, era seca, moída, e era depois usada, queimada como incenso. Bom, eu vou encerrar minha fala por aqui. A gente acho que vai ter alguns minutos para dialogar, né? Algumas perguntas, comentários. Acho que a Tamara vai coordenar isso. Eu também estou atrasado para a minha próxima live, que é o Shabbat do meu querido amigo Rabino Luca Miara, que vai cantar um nigun lindo sobre o Monte Moriá, que eu quero muito escutar. Então, vamos enfim. E que está presente aqui, o Luca está presente aqui também. O Luca está presente aí, claro. Luca está presente. Do Boqueró. Então, Tamara, coordena aí o tempo que você quiser, todos vocês, e vamos que vamos. Tá bom. Então, na verdade, a gente tem duas formas que a gente aprendeu aqui, tá certo, de fazer pergunta. Uma, se você preferir, você pode escrever no chat a pergunta, e aí eu posso ler. Ou então só sinaliza no próprio chat, ou com a mão assim, que você quer fazer a pergunta, que eu então, na verdade, libero o microfone. Pode se comunicar. O Rodrigo botou aqui. Vamos nos aproximando do final e para a melhor organização das perguntas, solicitamos que ou escrevam as perguntas no chat
para que a Tamara possa perguntar ou sinalize para então a gente liberar o microfone. Uma pergunta, deixa eu te achar aqui, Abrão. Alguém da produção está vendo o Abrão aqui para liberar? Achei. Pode falar, Abrão, à vontade. Boa tarde. Oi, Rafael, tudo bem? Você comentou sobre as leis e que a influência do sionismo em Israel teve benefícios ambientais, né, ali para o meio ambiente. Eu queria saber se essas leis têm alguma origem alárrica ou religiosa. A gente sabe, por exemplo, que tem os anos de Shemitah, que a cada 7 anos a terra deveria descansar e descansar de qualquer trabalho agrícola, que as pessoas pobres poderiam colher dos frutos, etc. Eu não sei exatamente como isso está acontecendo agora em Israel, nesse ano sabático. Eu sei que os tribunais rabínicos ortodoxos, eles liberaram recentemente que os fazendeiros judeus vendam, entre aspas, as terras para não-judeus continuarem a produção, né? O que não é bem visto por outros movimentos, como o reformista ou o Masorti, que consideram que você meio que está tentando dar um jeitinho ali, né? Nessa observação da mitzvah. Mas eu queria saber se esse reflorestamento tem alguma ligação com leis da Torá, ou se é alguma coisa livre mesmo do governo, e etc. E como que está funcionando, se você sabe alguma coisa de como que está acontecendo de fato esses anos sabáticos, né? O ano de Shemitah lá em Israel, se está acontecendo de verdade, se tem algum impacto ambiental, de justiça ambiental, como alguns movimentos progressistas defendem. Tá, olha, Abraão, se tem alguma coisa extremamente pontual e minoritária, as leis do país, algumas são inspiradas nessa coisa larga, né? Não tanto do ano sabático, mas mais do ano do jubileu, né? Que depois de 50 anos a Terra volta para o ano anterior. Isso tem alguma base, sim, nas leis de Israel de posse de terra e tudo mais, mas é muito formal, na prática não faz diferença nenhuma. O ano sabático, se existe, eu não sei, ele é totalmente, enfim, né? Você passa por cima disso com essas estratégias de vender, teoricamente, a terra para alguém, ou botar um plástico em cima da terra. Tem um monte de jeitos de dar a volta na lei, que, assim, na prática não acontece nenhum descanso para a terra, não acontece nenhum sistema de distribuição aí de parte da colheita. Na prática, isso não acontece. Os benefícios ambientais que o sionismo eventualmente trouxe para Israel foram bastante dissociados assim, de qualquer questão de lei religiosa, de Allahá, né? Foi muito inspirado por engenheiros florestais europeus que chegaram aqui e queriam ver, que na verdade plantaram florestas muito europeias no início, né? De pinheiros e tudo mais. E principalmente a lei que eu mencionei é uma lei que ela limita o pastoreio, né? Que, enfim, tem inspirações mais talvez políticas até, né? Porque quem pastoreava naquela época eram mais os árabes, os beduínos. Então, você limitar isso também é limitar o livre trânsito pela terra e a posse. Também tem questões aí políticas de conflito social, político recente, mas infelizmente as halachot, né, as leis religiosas judaicas que poderiam trazer algum benefício ambiental para a terra, elas realmente não têm nenhum, pelo menos de amplitude nacional, elas não têm uma relevância, não. Tem Temos aqui do Bruno, sim, pode deixar. Do Bruno Waldman. Gostaria que você falasse um pouco mais daquele estudo que você estava fazendo com reflorestamento no Negev. Como está o andamento desse estudo? Show, fala Bruno, pô, abração, cara, saudade de você, bons tempos ajeitados. Cara, tá muito interessante.
essa pergunta cara, é um pouco perigosa, porque eu vou ficar aqui mais 1 hora falando, se deixarem. Se eu resumir, eu vou ficar mais 1 hora falando. Então, eu vou tentar espremer bem. Porque, cara, então, estou terminando o doutorado, tentando terminar o doutorado justamente nisso. Eu trabalho com um caminhão, que é um laboratório móvel, que vai fazendo medições em várias florestas em Israel, seja elas plantadas ou não. Mas a base da pesquisa do meu grupo é na floresta de Yatir, que é a maior floresta plantada de Israel, foi totalmente plantada no meio do deserto. É uma coisa incrível, uma coisa assim realmente sem precedentes. Eu tenho vários sonhos também em relação, enfim, de relações futuras dessa floresta, com a floresta da Tijuca, inclusive, que tem alguns paralelos dos meus delírios aí. Cara, o que eu meço na minha pesquisa é basicamente os efeitos que a mudança de uso do solo, ou seja, no caso, que o reflorestamento ou o florestamento tem no clima. Ou seja, quando você bota uma floresta no meio do deserto, isso vai impactar o clima. Pode ser que Israel ainda seja tudo uma escala muito pequena, que você não vai sentir um efeito no clima do mundo de verdade. Mas os mecanismos que começam a acontecer aqui, por causa dessa alteração, eles são mecanismos que eles ocorrem em qualquer lugar, ocorrem na Amazônia, né? Eles ocorrem no sentido oposto também, quando você faz o desmatamento. Então, aí você tem um efeito contrário no clima. E é muito interessante você entender como que a superfície da Terra, né, com a vegetação e a atmosfera, elas estão extremamente, profundamente conectadas. E se você planta uma floresta, vai ter efeitos. Se você tira uma floresta, vai ter efeitos. E esses efeitos podem ser opostos. Ou seja, você botar uma floresta no deserto pode ter efeitos de agravar o aquecimento global, por um lado, e, por outro lado, você equilibrar isso, mas aí vai demorar um tempo, e o que a gente busca na pesquisa é justamente encontrar esse tempo que vai levar para equilibrar esse prejuízo climático, digamos assim. Com o caminhão também estou fazendo esse mesmo tipo de estudo com painéis solares, ou seja, você cobrir o deserto com painéis solares também tem efeitos negativos no clima, mas também tem positivos. Qual é o balanço desses efeitos? Essa é a grande pergunta da minha pesquisa, que é a minha grande paixão, assim, que é o que eu estou buscando. Acho que é melhor ficar por aqui, senão eu não vou falar muito sobre isso. Beleza, temos aqui uma pergunta do Newton. Parabéns pela apresentação. Pergunta: como foi o tipo de cultura agrícola durante os 40 anos da travessia do deserto? Pô, isso aí, eu queria ser uma mosquinha, né, para estar lá e descobrir. A gente não sabe, mas provavelmente não teve agricultura, né? Acho que são povos que já estavam, né, ainda carregavam muito da tradição da herança pastoril da cananeia, né? Então, eles sim tinham bastante ovelhas, cabras, animais assim, extraíam boa parte dos seus alimentos daí. E também essa coisa do caçador-coletor, né? Então, eram povos e tribos que sabiam segredos do deserto, né? Sabiam extrair da vegetação, espaço do deserto, um pouquinho de alimento, ou caçar eventualmente alguma coisa. Mas também teve períodos, esses 40 anos, não foi 40 anos andando todo dia, né? São 40 anos que demorou para você chegar em Israel, mas tiveram períodos muito longos, inclusive, de você ficar parado no mesmo lugar. Então, inclusive, em oásis, né? Aí é que tá. Então, o povo ficou vários anos, às vezes, num oásis. Por exemplo, Yotvatá, que é um kibbutz hoje em dia em Israel, ele é citado, o oásis de Yotvatá, no Vale, que os judeus ficaram lá anos, se eu não me engano. Então, assim, quando a galera, 70, 80 anos atrás, chegou no Vale do Aravá e viu um oásis, falou, cara, aqui deve ser o Yotvatá da Bíblia, e botaram o nome do kibbutz de Yotvatá baseado na Bíblia. Então, assim, toda essa relação com os oásis, se você ficar alguns anos, e aí provavelmente você ficou alguns anos já naquele oásis e você plantou alguma coisa também, algum cereal, né, algum trigo, mas realmente não sei, muito interessante. Eu adoraria saber com mais detalhes. Próximo, Renê Silva. Tamara não pôde participar de tudo, chegou visita. Eu gostaria de saber se existe um artigo ou texto com a fala do Rafael. Gostaria de ter como referência. Excelente apresentação, parabéns. Tem alguma coisa que você tem como botar o link para o pessoal? Valeu. Então, tem sim. Tem, como eu falei no início, o livro,
o livro que eu não escrevi, mas queria ter escrito, que é o do Daniel Rilelo. Só tem em inglês, se eu não me engano. De repente, traduzir para português é uma boa ideia também. A História Natural da Bíblia. Cara, é um livro brilhante, brilhante mesmo. E, por pura paixão, eu escrevi um texto em português, resumindo algumas ideias desse livro, botando umas ideias minhas também. Depois de um tempo, eu fui pensando mais coisas, botei aqui na apresentação também, fui conhecendo mais coisas. Mas esse livro em inglês e um artigo que eu publiquei no site do Conexão Israel, enfim, muito baseado nesse livro, são as referências assim que eu mais uso. E esse livro aqui do Jared Diamond também, né, para colapso, enfim, ele não fala especificamente de nada do que eu falei, só que ele é muito importante para a gente entender que o meio ambiente ele não determina nenhuma cultura, mas ele ajuda a cultura a ter, ele dá as opções e o povo lá escolhe coletivamente o que fazer. E aqui a chamada de saída é o Rafinha, que tá, Rafael Boquei. Rafael, o quanto da política ambiental de Israel é definido pelo governo e quanto pelo KKL? Cara, eu não sei, sinceramente, porque o KKL ele é um órgão não governamental, mas ele tem muito poder em Israel, né? O KKL ele é o dono de fato de boa parte das terras, de praticamente todas as terras de Israel, assim, né? Então tudo tem que passar pelo KKL. Então existe muito diálogo entre, enfim, os ministérios do governo e o KKL, porque o KKL basicamente é o dono das terras, então o governo precisa muito de autorizações do KKL e tudo mais, mas enfim, existe o Ministério do Meio Ambiente em Israel, que é muito sólido, né? O Ministério da Ciência também está sempre participando das coisas. A água em Israel tem uma gestão totalmente revolucionária, que é um órgão supragovernamental com vários ministérios e a sociedade civil. Então, assim, as políticas ambientais de Israel é uma coisa muito ampla, né? Então, assim, tem toda a questão da dessalinização, que envolve também infraestrutura e tudo mais. Então, o KKL certamente é um desses agentes, só que ele está o tempo todo em diálogo com o governo. Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta que queiram fazer no microfone ou escrever? Ou a gente pode ir fechando? Está no tempo mesmo que a gente combinou. Puxa, Rafa, Beleza. Então só gratidão, obrigado aí por compartilhar todo esse seu conhecimento e entusiasmo que vem junto com ele, né? Tinha muita gente aqui animada para te ouvir. Tenho muita certeza que, enfim, bom, estão aqui escrevendo, né? Deixando elogios. Show. Estou perdido aqui. Tá no chat. Ótima apresentação, muito obrigado, maravilhoso. Então, gratidão, assim. Você quer falar alguma coisa? Não, obrigado. Falei muito. Obrigado. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Hag Sameach para todos. Né? Só dizendo que, enfim, a gente continua com uma programação que a gente está chamando de Semana Cultural, do Centro Cultural Mordechai Levitt. A Shomer Hatzair e apoio do Instituto Brasil e Israel. Amanhã a gente tem o ceder comunitário, né, do pessoal do Shomer, mas todos são bem-vindos. O link vai ser esse aqui mesmo. Amanhã, sábado, às 7h da noite. Todos convidados com as suas famílias, quem tiver com a família em casa. E na semana que vem vamos ter Jaime Fuchs Bar falando sobre Pessach e a difícil liberdade. E vamos ter Rodrigo Baumborcel, que acho que vai falar de escrita, os textos judaicos e escrita criativa, algo desse tipo. Do Rodrigo vale a pena. Com certeza. Não, a gente só chama a gente que vale a pena aqui para estar com a gente. Enfim, e é isso. Aí a gente convida para saber mais detalhes, para curtir nosso Facebook, do CCMA, do Shomer, e o Instagram também. Tá bom? Muito legal. Gratidão a todos. É isso. Beijo, Rafa. Alegria de ter aqui com a gente. Alegria sempre. Tchau, tchau.